Fala pessoal, sou o professor Neto Ferreira de Matemática aqui do ISO Colégio de Cursos. Eu vou te dar uma dica super importante para o teu Enem, um tema que sempre vai estar na tua prova de matemática, função quadrática. Lei de formação da função quadrática. f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse a precisa ser diferente de zero. Lembrando que esse f de x é função de x, é a mesma coisa que o nosso y. Algumas informações importantes sobre essa função. Em relação à parábola, que é o formato do gráfico dessa função aqui em laranja. Ora, essa parábola pode ser para cima, a sua concavidade, ou para baixo. Ela é para cima quando o nosso coeficiente a é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Ela é para baixo quando o nosso coeficiente a é menor que zero, ou seja, negativo. Outra informação importante. Sempre esse ponto que intersecta o eixo y vai ser o nosso c, o termo independente da função quadrática. Esse c está aqui ou aqui nos nossos dois exemplos. Outra coisa importante é em relação ao vértice da parábola, que eu chamo aqui de v. No caso, esse vértice ora pode assumir ponto mínimo da função, ou seja, quando a é maior que zero, ora ele pode assumir ponto de máximo da função, quando a é menor que zero. Aproveitando para falar de vértice, a gente tem duas fórmulas importantes sobre essa coordenada. O vértice ele é composto pelo x do vértice e pelo y do vértice. O x do vértice ele é menos b sobre 2a. E também pode ser encontrado através da média aritmética das raízes da nossa função. As raízes são os pontos que intersectam, tocam o eixo x na nossa função. Já o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. E também podemos achá-lo através de f de x do vértice, ou seja, vamos pegar o x do vértice e jogar no x da função. Quem planta x do vértice, colhe y do vértice. Outra informação importante para o teu Enem é referente à forma fatorada, uma ideia alternativa de achar a nossa função sem ser pela maneira tradicional. Essa forma fatorada é dada por a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são os zero ou raízes da função, ou seja, os pontos que intersectam o eixo x. Aqui trouxemos um exemplo prático que trabalha a interdisciplinaridade das disciplinas matemática e física. Eu tenho um gráfico onde temos a altura em metros por tempo em segundos, onde teve um lançamento de um projétil que atingiu a sua altura máxima, desceu e atingiu o solo após 8 segundos. Então você vê que esses pontos aqui representam os zeros da função, tocando o eixo x. Então, a questão no Enem pode te pedir a lei de formação da função, ou seja, usa a forma fatorada. Por quê? Porque tu tem as raízes. Então, vamos usar a forma fatorada. Aqui já está a fórmula. As raízes, quem são, professor Neto? O 0 e o 8. Então, eu só substituo aqui, ó, a vezes x menos 0 vezes x menos 8. Resolvendo aqui, pessoal, vai ficar a vezes x menos 8. Então, para eu achar a função, eu preciso achar o coeficiente a. Para eu achar o coeficiente a, eu preciso ter outro ponto no gráfico. Qual é o ponto que eu tenho? Foi dado na questão. Quando o objeto passou 6 segundos, o objeto atingiu a altura 12. Então, temos essa coordenada composta do x e do y. Ou seja, o nosso y é 12 e o nosso x é 6. A vezes 6 menos 8. Resolvendo aqui, pessoal, eu posso cancelar 12 com 6, aqui fica 2. 2 é igual a vezes 6 menos 8, que dá menos 2. Quando você resolver aqui, o a vai dar igual a menos 1. O a deu negativo, porque concavidade para baixo. Com a, eu agora tenho a minha função. Quem é a minha função? Puxo para cá, ó. Y é igual a, que é menos 1. Menos 1 vezes x, dá menos x. Vezes x menos 8. Resolvendo aqui, fica menos x vezes x, menos x ao quadrado, e menos x vezes menos 8, mais 8x. Essa é a minha função.
E agora, para achar o tempo que o objeto atinge a altura máxima e a altura máxima, se ele quer o tempo, então ele quer o x do vértice. Se ele quer a altura, ele quer o y do vértice, falando em máximo, né? Então agora, quem é o x do vértice? Pelas duas maneiras, eu vou usar a média aritmética das raízes, porque eu tenho as raízes. 8 mais 0, 8. Dividido por 2, 4. Ou seja, em 4 segundos, ele vai atingir a altura máxima, aqui, na coordenada 4 com 0. E quem é a nossa altura máxima? Só é pegar a função e no lugar do x, colocar o x do vértice. Quem planta x do vértice, colhe y do vértice. Então, ó, menos, no lugar do x, 4. 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4. Y do vértice é igual a menos 16 mais 32. Y do vértice é igual a 32 metros. Então, o objeto atinge a altura máxima em 32 metros. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Contem com o professor Neto. Desejo todo o sucesso do mundo e uma ótima prova para vocês. Forte abraço!